Ouvintes que estão em casa acompanhando o Jornal da Itatiaia. Nós estamos na casa do governador Romeu Zema, onde ele concede mais uma entrevista exclusiva à Itatiaia para falar sobre as ações de combate à pandemia da Covid-19 aqui no estado e também sobre a situação financeira de Minas Gerais, que é crítica. Nossa entrevista está sendo transmitida também pelo Facebook da Itatiaia, em uma live que você pode acompanhar aí de casa. Governador, muito bom dia, obrigado por nos receber na casa do senhor nesse feriado, né? Bom dia, Edilene, bom dia, ouvinte. É um prazer estar te encontrando de novo. Outro dia eu disse que você é a repórter que eu mais encontro, que é um grande prazer. Obrigada, governador, fico muito satisfeita, viu? Vamos começar falando um pouquinho sobre o que pode haver de novidade em relação ao combate à pandemia, esse protocolo que o governo do estado está preparando para as prefeituras com diretrizes. O que ele pode ter de informações e hoje quantas prefeituras em Minas Gerais já estão flexibilizando, independente de uma diretriz, o isolamento social? Edilene, Minas Gerais tem 853 municípios, esse número é muito dinâmico, ele varia dia a dia, mas provavelmente hoje metade ou mais das prefeituras já tem medidas de flexibilização com relação às atividades produtivas. E o que nós queremos com o protocolo é exatamente dar uma uniformidade e segurança maior a esses procedimentos. A maioria das prefeituras de Minas são cidades muito pequenas, onde não tem uma boa estrutura na Secretaria da Saúde. Mesmo que a pessoa lá seja muito competente, ele não vai ter técnicos capazes de dar suporte ao que nós vamos estar fazendo. E com isso, o que nós, enfim, estaremos fazendo em Minas Gerais é uma reativação gradual da economia, com muito mais segurança do que ela já vem sendo feita. Então isso vai, inclusive, ajudar a salvar mais vidas. O protocolo, em algumas situações, ele pode enrijecer a questão do isolamento nas cidades, considerando que vai trazer algumas regras, vai regulamentar essa abertura do comércio? Edilene, eu diria que em alguns pontos sim. Nós não vamos permitir, em hipótese alguma, que escolas voltem a funcionar, casas de shows voltem a operar, e se em algum lugar isso estiver acontecendo, não vai poder acontecer mais. Os municípios que descumprirem as diretrizes podem ser punidos? Há alguma previsão de punição? Edilene, eu sei que hoje alguns prefeitos que tentaram alguma reabertura foram impedidos pelo Ministério Público. O Ministério Público tem sido um grande parceiro, tem acompanhado isso. Eu te diria que está mais ligado a ações judiciais. Pode haver em algum momento, eventualmente, aplicação de multas caso a situação saia de controle? Edilene, eu diria que sim. Não estamos considerando essa possibilidade. Isso ocorreria como se houvesse uma desobediência generalizada por parte da população. Mas o mineiro tem sido muito consciente, muito colaborativo. Tanto é que Minas Gerais é o 5º melhor estado do Brasil em questão de proporção de óbitos e de casos. E dos grandes estados, nós somos o melhor. Quando é que esses protocolos devem ser divulgados? Isso deve acontecer ainda nesta semana e ele deve trazer também alguma orientação para empresas, exigir, por exemplo, que teste funcionários em alguma medida ou que meça a temperatura? Como é que vai ser isso? Edilene, nós queremos divulgar esse protocolo essa semana. Como eu disse, esse protocolo vai prever uma reativação gradual dos setores, feita com muito critério, com muita segurança. E dependendo do porte da empresa, serão adotados critérios cada vez mais rígidos. Uma empresa que talvez tenha mais do que 500 funcionários, vai ser exigido dessa empresa que ela tenha um medidor de temperatura para que todo funcionário que entre tenha a temperatura medida, porque ela estaria correndo um risco muito grande caso um infectado entrasse nesse ambiente. Agora, uma empresa que tem 3 funcionários, que tem 8 funcionários, não terá esse mesmo grau de exigência, mas todas terão alguns procedimentos que eu posso te adiantar, que é uma distância mínima entre quem trabalha, o seu colega de trabalho, uma distância mínima com relação ao cliente, uma série de procedimentos de higiene sanitário, principalmente se houver algum equipamento de uso comum, para que realmente essa reativação seja segura e que não aumentemos a transmissão do vírus. A proteção entre clientes e caixas de supermercados também terá que ser adotada em alguma situação ou não? Sim, o que nós estaremos recomendando é que essa medida, inclusive, já existe em algumas redes de supermercado,
é que o caixa tenha um isolamento com relação ao cliente. Se o cliente tossir ou o cliente espirrar, hoje quem está no caixa pode estar sendo contaminado, inclusive porque ele está numa posição mais baixa. Serão recomendações ou determinações? A publicação será por meio de decreto? Será por meio de decreto, exatamente. É recomendação ou determinação? Ou tem de tudo? Tem de tudo. Tem coisas que serão determinações e tem coisas que serão recomendações. Governador, em relação a leitos de UTI em Minas Gerais, a reportagem da Itatiaia trouxe hoje no Jornal da Itatiaia um levantamento mostrando que algumas cidades do estado já não têm mais leitos de UTI porque já tinha uma deficiência na oferta desses leitos de terapia intensiva. Como é que vai ser feito? Minas tem um número de leitos de UTI suficiente e ele está bem distribuído no estado ou não? Qual seria a solução para diminuir essa desigualdade entre as regiões? Edilene, realmente nós temos algumas regiões do estado que ficam com déficit de leitos de UTI. Isso, vamos dizer, quase que já acontecia no passado. Essas regiões operavam quase no limite e com o advento do coronavírus, elas acabaram ficando com esse quadro mais agravado ainda. Mas a situação geral do estado é uma situação que eu te diria bastante segura. Hoje nós estamos usando apenas 3% dos leitos de UTI do estado para doentes do Covid. E isso indica que nós podemos ter o dobro, o triplo, o quíntuplo de casos que temos atualmente em Minas, que a estrutura de saúde sustenta. E nessas regiões, o que nós deveremos fazer, caso necessário, é o remanejamento de equipamentos, principalmente respiradores, levá-los de uma região onde eles estão ociosos hoje para uma região onde começa a ter déficit. E vale lembrar que o governo federal também estará ajudando, como já fez com diversos estados do Brasil. De que forma? Através de respiradores. O governo federal não mandou para Minas devido a essa situação segura de Minas. Hoje nós temos aqui, nesse momento, respiradores mais do que suficiente para atender todos os casos de Covid que estão aparecendo. Mesmo que essa curva suba, nós ainda temos segurança para tal. E o governo federal acabou privilegiando aqueles estados como Amazonas, como Ceará, Pernambuco, que estavam com deficiência. São quantos respiradores Minas tem no momento? Quantos o estado ainda pode receber em relação aos leitos de UTI? Ainda há alguma perspectiva de ampliação deles no estado? Edilene, o número de respiradores, eu não vou saber te responder, mas o número de leitos de UTI, que eu tenho ele mais fresco na minha memória, é que nós temos em Minas, entre os prontos e os que estão em preparação, cerca de 2.200 leitos de UTIs em Minas Gerais. E esse número hoje, como eu te disse, apenas 3% tem sido usado com o Covid. Então nós temos 50% ocupados com outros doentes e cerca de 50% sobrando em tese. Exatamente, isso mesmo. Agora, governador, em relação à situação financeira do estado, o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, já disse que para maio a arrecadação é crítica, que ela não paga a folha de pagamento. Qual que é a situação no momento? E há alguma perspectiva de anúncio da segunda parcela do salário do servidor público estadual? A reportagem da Itatiaia teve uma informação que não foi confirmada, de que poderia ser dividida essa segunda parcela em duas, 50% no final do mês e os outros 50% ficariam para o mês que vem. Essa possibilidade existe ou não? Edilene, hoje é dia 21 de abril e nós, diferente de outros meses, não conseguimos dar a previsão porque nós tivemos uma queda muito expressiva já na arrecadação devido o comércio ter sido paralisado em Minas Gerais praticamente no dia 22 de março em diante, ele não operou. Isso fez com que a nossa arrecadação caísse coisa aí de 25%, 30% em média. Foi devido a essa última semana, os últimos 8, 9 dias do mês, tudo já ter ficado parado. E a situação esse mês próximo, o mês de maio, que vai estar arrecadando os recursos referente a abril, será muito pior, porque o mês todo o estado ficou fechado. Se em março, com 10 dias, o estrago foi grande, você imagina agora com relação a abril, aonde todas as atividades ficaram paradas. O que eu estou dizendo é que até o dia 22 de março, praticamente a vida estava normal. E de lá para cá é que ficou tudo fechado.
Então nós vamos ter uma queda muito expressiva na arrecadação de maio, que é referente ao mês de abril, e isso nos preocupa muito, porque os compromissos não diminuíram. Nós já cortamos tudo que é possível. Eu tenho sido muito criticado, recebo vídeos, fotos de estradas esburacadas, recebo críticas porque cortei algum programa que ajudava determinadas crianças carentes, etc. Mas é porque realmente não há recurso. E o funcionário público, a posição que eu tenho é que essa semana ainda, ou no início da próxima, nós anunciaremos a data do pagamento e queremos fazer em uma parcela só. Estamos observando dia a dia essa entrada de recursos. Eu te diria que o mês de abril nós vamos conseguir fechá-lo com muita dificuldade, com muito sacrifício, mas a grande preocupação é o mês de maio. Porque no mês de maio a arrecadação pode cair a 60%, 70% com relação àquilo que vinha, devido à paralisação total da atividade econômica. Mas sabemos que o governo federal está já planejando uma ajuda aos estados que tiverem uma queda acentuada de ICMS. E vai ser necessário, porque caso contrário, não dá para passar. Se não tiver essa ajuda do governo federal, o senhor se refere ao plano Mansueto, se essa ajuda não chegar, o que acontece? Tem recurso para pagar que percentual das dívidas do Estado, considerando as prefeituras, os servidores, os fornecedores? Eu te diria, Edilene, que nós vamos ter recurso para pagar metade de cada rúbrica, entende? É como se falasse, nós temos de pagar esse mês 10 e nós só temos 5. Ou você prioriza algum ou paga tudo 50%. Vai ser uma situação dessa forma, mas eu continuo confiante que o governo federal vai fazer alguma reposição, porque essa situação onde Minas está mais grave não é exclusividade nossa. Outros estados enfrentam situação semelhante. O salário dos servidores, o senhor disse que o anúncio deve ser feito ainda nesta semana, mas o pagamento deve ser feito nesta semana ou pode ficar para o mês de maio, da segunda parcela? Nós vamos fazer de tudo para pagar dentro do mês de abril ainda. Eu estou me esforçando ao máximo, inclusive já estive em Brasília para tentar ver que tipo de recurso pode vir, que pode ser adiantado. Estou me empenhando pessoalmente, porque eu sei que esse atraso acaba afetando a vida de milhares de servidores públicos. Muitos governadores são contrários às contrapartidas exigidas pelo governo federal para a aprovação do plano Mansueto, como, por exemplo, o congelamento dos salários dos servidores públicos. Qual que é o posicionamento do senhor diante disso, visto que nós sabemos que o senhor também sofre pressão da segurança pública, que tem uma recomposição salarial de 13% e que o plano Mansueto pode vetar essa recomposição? Não, essa recomposição te diria que ela já está garantida, inclusive porque ela foi votada por lei em data retroativa já, essa não tem como mexer, mas em outras sim. E eu considero que é muito correto você ter contrapartidas. Se eu estou dando dinheiro de graça, Edilene, e exijo que você use esse dinheiro para pintar, para reformar sua casa, eu te diria que você aceitaria isso de bom grado. Agora, tem gente que gostaria de receber esse dinheiro para comprar cerveja, para ir em festa. Então, quando o dinheiro é bem aplicado, eu te diria que ele é bem distribuído. Eu sou optante dessa linha de raciocínio. O governo federal deve dar o recurso e deve exigir que ele seja bem aplicado. E não que seja usado, principalmente num ano que tem eleições, com finalidades eleitoreiras. Com esses recursos do plano Mansueto, vai ser possível cumprir todos os compromissos do Estado ou algo fica para trás e esse dinheiro deve entrar em maio? Edilene, as projeções nossas indicam que caso Minas venha aderir ao plano Mansueto, que era o que se chamava antes regime de recuperação fiscal, o Estado terá condições de equilibrar as suas contas, mas todas essas projeções foram feitas no período pré-pandemia. Com a pandemia mudou tudo e nós vamos precisar dessa ajuda do governo federal devido à queda na arrecadação, porque hoje a conta não fecha mais. Governador, a operação do Nióbio tem alguma perspectiva de que ela seja aprovada pelos bancos federais, por algum deles que queira comprar os recebíveis do Nióbio? Tem. Nós já tivemos uma sinalização que ela é uma operação que, a princípio, tem interesses para os bancos e eles estão agora analisando os detalhes. Como é uma operação grande, 5, 6 bilhões de reais,
e envolve uma série de detalhes, eles estão pedindo um prazo, talvez até final de maio, início de junho, para nos dar um retorno. Governador, sobre eventos com grandes aglomerações ou atividades que envolvam grandes aglomerações, como por exemplo o retorno das aulas, qual que é a previsão aqui em Minas Gerais? Eu também li algo sobre alguém do governo que teria dito que há previsão de jogos, partidas de futebol sem público no segundo semestre. Tem isso mesmo? E sobre o carnaval, embora esteja bem longe, o senhor acredita que com a previsão de duração dessa pandemia pode ser que ano que vem não haja carnaval em Minas Gerais, em Belo Horizonte? Dilene, tudo vai depender da curva. A curva em Minas, eu te diria que ela tem crescido cada vez mais lentamente, mas ela continua crescendo, mas quer dizer que a situação cada vez está mais sob controle. Aquilo que crescia 10% ao dia, talvez hoje já esteja crescendo 4% ao dia. É um crescimento, mas é um crescimento controlável, é um crescimento que não tira a segurança do nosso sistema de saúde. Nós vamos ter de estar acompanhando esse crescimento. Uma mera previsão minha, não quero falar que é o que vai acontecer, mas eu julgo que é muito difícil nós voltarmos a ter aulas antes de junho ou julho, é no mínimo mais 60 ou 90 dias sem aulas presenciais. Jogos de futebol, talvez nessa maneira sem público possa ser viável, mas lembrando que os jogadores, toda a comissão técnica estará junto ali, o que aumenta o risco também. E carnaval para o ano que vem, como você mesmo disse, está muito longe, mas com certeza até lá o vírus estará no meio de nós. Não sabemos se até lá alguma vacina vai ser desenvolvida, algum medicamento que possa dar mais segurança, mas se a situação perdurar, se o vírus ainda estiver até lá, com certeza o carnaval será afetado sim, até porque as pessoas não vão querer correr risco. Agora, governador, rapidamente, houve uma reclamação dos profissionais de saúde por uma gratificação que existiu para os médicos e não existiu para os outros profissionais. Há também muita reclamação em relação à suspensão do programa Fica Vivo em relação a isso, por causa do contingenciamento de 49% para a economia na máquina pública. Tem alguma previsão de que os outros recebam gratificação na saúde, que Fica Vivo não seja cancelado? O Fica Vivo, nós já solicitamos à Secretaria de Segurança Pública que reavalie o corte que foi feito lá. Ele será afetado realmente no custeio, mas ele não será suspenso. Isso eu posso estar te assegurando aqui, que é um programa importante, que inclusive eu já visitei, conheço pessoalmente e sei da relevância dele. O outro ponto que você me perguntou com relação aos médicos, enfermeiras, isso realmente causou uma polêmica grande, mas veja só a situação. Nós fizemos um chamamento para médicos e enfermeiras para poder atender esse período de coronavírus e conseguimos preencher todas as vagas de enfermagem. E as vagas de médicos, nós não tivemos um interessado. Eu tinha duas opções, ou deixar morrer pessoas ou subir o valor do chamamento de médico. E eu acabei optando pela segunda. Então eu não fiz isso porque considero a categoria dos médicos mais relevante ou a outra menos relevante. Eu fiz isso por uma necessidade. Eu consegui pagar X e preencher todos os cargos de enfermeira. E na hora que eu paguei Y para médicos, eu não consegui nenhum, eu tive que subir. Então foi uma questão operacional. Tem previsão de ampliação dessa gratificação e no mês que vem, se o governo do estado tiver que fazer escolhas, segurança pública e saúde terão prioridade como tiveram nesse mês no pagamento do salário? Terão prioridade. E vale lembrar que essa gratificação para médicos, Odilene, ela é por um tempo determinado. Eu não me recordo aqui se é por 2 ou 3 meses. Então, vale lembrar que nós não estamos dando aumento para ninguém. Nós estamos, nesse período de coronavírus, reforçando o quadro da saúde e tivemos de ampliar o que era pago para médico até então, porque caso contrário nós não iríamos encontrar profissionais no mercado. Governador, para fechar em relação à flexibilização aqui em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil disse ontem em entrevista coletiva que foi o primeiro a adotar o isolamento e que pode ser o primeiro a começar a flexibilizar. Há um compasso entre o que é feito em Belo Horizonte e entre o que é feito no estado? Como é que está a conversa entre vocês dois? Eu respeito muito o prefeito Alexandre Calil.
dentro do possível, nós tentamos tomar medidas em conjunto, mas a situação de Belo Horizonte ela é muito diferente das demais cidades do estado. Então nós não podemos estar falando, vamos dar o mesmo remédio na mesma dose para todas as cidades. Nós temos cidade que até hoje não tem nenhum caso e nenhum óbito. Não é uma situação como a de Belo Horizonte. Mas vejo que ele tomou medidas adequadas no tempo correto, foi praticamente junto, simultâneo a nós, e vejo que ele também está com certo conforto, como ele anunciou no final de março, logo que a pandemia surgiu, que ele havia adquirido 7.000 respiradores. Eu penso que isso torna Belo Horizonte a cidade mais segura do Brasil, com toda certeza, com esse número de respiradores, que deve estar em algum almoxerifado da prefeitura, alguma coisa que na ocasião ele anunciou. E vejo que Belo Horizonte, por ser a maior cidade, que tem o maior número de óbitos e casos, tende a ter um tratamento diferente do restante do estado. Governador, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço, Edilene. Espero te rever em breve. Um grande abraço a você, um bom dia ao ouvinte que esteve aí conosco. Obrigada, eu também, governador Eustáquio Júnior Moreira. Agora é com vocês. Nós terminamos aqui a entrevista exclusiva com o governador Romeu Zema, que foi transmitida na Rádio Itatiaia e também na live no Facebook da própria rádio. Muito obrigada, governador. Meninos, com vocês.